Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui à psicologia da série Dr. House, temporada 1, episódio 5, quinto, né? Hoje o episódio eu dei o título de Fé e Ciência, né? Nesse episódio, o House está conversando com a doutora Cud e a doutora Cud simplesmente fala, vai atender uma paciente que acabou de chegar. O House, como sempre, detesta atender as pessoas no consultório, mas ele vai. Quando ele chega lá, tem 3 freiras. Aí ele toma um susto, mas pergunta o que está acontecendo. E aí a freira fala, ela acha, né, que tem estigma, né? Aqueles, como se fosse o furo da cruz, né? Dos pregos da crucificação de Jesus. Ela está com a mão toda machucada. Aí o House dá uma olhada e fala, ó, sinto muito, mas isso aqui é só detergente que te deu alergia. E passa um antialérgico para ela e sai da sala. Aí a freira fala, né, me dá um pouco do meu chá então para eu tomar meu remédio. O House olha para trás e sai da sala. Aí o House está lá fora conversando com outra pessoa, não lembro quem é. Aí vem uma freira e já chega para o House e fala, né, elas estavam em 3, uma das freiras mais cética, assim, né? Por mais que pareça contraditório, mas tem muito também ceticismo no meio religioso, né? Pessoas mais meio preto no branco, assim, não tem muita, não dá muita liberdade para a espiritualidade. Aí ela fala, ó, quero te agradecer porque você foi bem direto com a irmã Justine, você não deu muita bola para ela, porque ela gosta de ficar fantasiando as coisas. Daqui a pouco a outra freira sai na porta e começa a gritar, por favor, vem aqui. Aí o House sai correndo, vai até lá, quando chega ela tá com asma. A enfermeira que chegou achando que estava com estigma, né, com as suas mãos machucadas. Aí o House tira uma injeção lá, dá uma injeção nela, para tirar o asma dela. Aí dá menos de 1 minuto, a freira fica bem. E aí ela agradece, tá tudo bem. E aí o House está perto, próximo para sair da sala, vai examinar o coração dela. Antes dela examinar, antes do House examinar o coração dela, ela fala, ai, tô sentindo meu coração acelerado. O House fala, é normal, porque esse remédio realmente acelera o coração. Aí o House coloca, né, o aparelho para ver o batimento cardíaco da freira. Aí ele fala, nossa, mas está muito acelerado. Aí a freira tem seguido uma parada cardíaca. Aí eles vão, faz todo aquele procedimento, ressuscitação, dá o choque, e aí volta já, né? Passa o próximo momento, já está o House com a doutora Cud na sala. E a doutora Cud, que é a chefe dele, dizendo, né? Eu acho que você cometeu um erro médico, House. Você deve ter dado uma injeção errada que provocou a parada cardíaca. E aí o House fala, eu não erro. A doutora Cud fala, você tem 24 horas para descobrir o que ela tem. Por que ela teve essa parada cardíaca? Senão, eu vou te denunciar para o Conselho de Medicina aqui do hospital. Conselho de Médicos do hospital. Aí o House, junto com a sua equipe, começa a pesquisar. Ela tem outra parada cardíaca, eles não descobrem o que ela tem. E aí ela vai piorando, ela vai ficando mal. E aí tem uma hora que o House quer fazer um tratamento bem arriscado, mas bem arriscado mesmo, porque a doutora Cud tem certeza que o House deu uma injeção com uma dosagem maior, por isso deu a parada cardíaca, e por isso está acontecendo mais paradas cardíacas e outras doenças, ela está ficando muito mal, e a doutora Cud tira o House do caso. O House não fica conformado, faz o quê? Vai lá na onde que é o convento da freira, conversar com a Madre Superior, querendo pesquisar para saber do passado dela, para saber se ela teve algum outro tipo de passado, coisas e tal. A freira conversa, deixa entender que a freira já fez outras coisas na vida, que já foi, né, como na linguagem religiosa, já foi para o mundo, viveu o mundo e depois, frustrada, insatisfeita, voltou para o convento, mas aí a gente trata como uma vida nova. Aí a freira até fala, Madre Superior, se eu soubesse que isso era importante, eu contaria para você, Dr. House. Ele fala, não, isso não é importante, não. Aí a freira lá, superior, oferece um pouco de chá para o House toma, acha o chá muito gostoso e pergunta que chá é aquele. E quando ela fala o tipo de chá, aí o House chega no hospital lá, joga para a doutora Cud o saquinho de chá e fala, ó, isso aqui é o chamate tal, chá tal.
foi isso que deu a parada cardíaca nela. Mas mesmo assim, eles não descobrem porque ela começou a desenvolver outras doenças e ela está várias vezes tendo paradas cardíacas e quase morrendo, tendo que ser ressuscitada. E aí, a história vai acontecendo. Mas nesse episódio tem dois diálogos muito interessantes. Um diálogo com aquela freira mais cética, mais religiosa, mais cética, e tem um diálogo com a freira que está doente. Então eu queria primeiro ler o primeiro diálogo. Eu acho incrível esse diálogo. Eu vou ler ele, então pode ser que fique um pouquinho chato e o vídeo um pouco longo, mas eu acho interessante ler. Eu coloquei assim, né? Para quem não sabe, estou escrevendo um livro, né? A Psicologia da série Dr. House, todas as temporadas. Então, na descrição do vídeo vai estar o texto, né? Esse texto ficou bem longo, não sei se vai caber ele todo, vou ter que fazer alguns cortes, mas eu vou colocar o texto também na descrição do vídeo. Então, o texto eu começo assim, umas partes que eu tirei só dos dois diálogos, com a freira doente e com a freira mais cética, a freira mais religiosa, que é essa que eu vou ler agora, essa parte que eu vou ler agora. Diz assim: e como House é muito confiante, tem certeza que não errou na medicação, vai até a capela do hospital com a sua TV de mão para assistir a sua série preferida sobre médicos, que ele nunca perde. Enquanto está assistindo, uma das freiras entra para rezar e fica indignada de ver o House assistir o TV na capela. E ela diz brava: isso aqui é uma capela, um lugar de orações. O House, como sempre, muito irônico, diz: casa de orações? Isso explica a boa recepção da antena da minha TV. E também porque aqui sempre está vazio. Então o House bem irônico, né, que está lá assistindo a TV na capela. Para quem acompanha a série House, para quem não sabe, o House é ateu, né? Então por isso que ele faz essa ironia de que o sinal é bom lá e também por isso que está vazio, né? Que as pessoas meio que não buscam a Deus, né? Aí a freira meio que deixa passar batido e fala para o House. A freira diz que precisa conversar sério com o House. Ela diz: a irmã Agustine, que é a irmã que está com as enfermidades na mão, toda doente, né? A irmã Agustine acredita em coisas irreais. O House, não conseguindo deixar a ironia e sarcasmo de lado, responde: isso não é algo imprescindível para vocês, né? Para ter fé? A freira retruca, dizendo que a outra freira, né, costuma mentir para atrair compaixão e acrescenta, dizendo que ela é hipocondríaca. O House diz: então você está me dizendo que posso estar tratando de uma doença que não existe, é isso? A freira diz que a irmã Augustine sempre está inventando uma doença para fugir dos trabalhos e acrescenta dizendo que a Madre Superior a trata como frágil e especial. House, irônico, responde: isso deve irritar muito você, né? Depois que o House desligou a sua TV, enquanto conversava, ele pegou uma barra de chocolate para comer. A irmã dá um olhar sutil e discreto, mas cobiçando a barra de chocolate. O House percebe, oferece a barra de chocolate para a freira, que diz: eu não deveria, mas pega rapidamente da mão do House e começa a comer. Enquanto isso, o House fala em voz alta, como se estivesse pensando em voz alta, né? Tem que saber avaliar as pessoas para ser uma boa enfermeira. A freira, enquanto come o chocolate, diz: sim. Então House diz sem rodeios e na lata: então temos aqui 4 pecados capitais: o orgulho, a ira, a inveja e a gula. Enquanto olha para a barra de chocolate que a irmã está comendo. E o House conclui: 4 pecados capitais em menos de 2 minutos. A freira fica indignada, porque ela chega atacando o House, aí o House meio que desliga a TV, brinca lá que o sinal é bom, que a capela sempre está vazia, e aí ele abre um chocolate e começa a comer. Na hora que ele começa a comer, a irmã está falando que precisa falar com o House, que a irmã Agustina é hipocondríaca,
que a irmã Agostina é manipuladora, que a irmã Agostina fica dando de coitada e a Madre Superior não percebe, meio que a malandragem da irmã Agostina e tal, e começa a falar mal. O House diz assim, fica olhando, percebe que ela tá falando, mas está olhando para a barra de chocolate dele, ele oferece a barra de chocolate. A irmã fala, eu não posso comer, mas pega a barra e começa a comer até com uma certa gula e tal. Aí o House vai e fala, eu estou vendo aqui 4 pecados capitais em menos de 2 minutos. Gula, ira, inveja e cobiça. Nossa, a irmã fica escandalizada com o House e fica muito chateada, porque o House ele não tem essa política, né, de boa vizinhança. O House não usa o politicamente correto. Ele percebe que aquela irmã ali é cética, é religiosa, é invejosa, está ali com uma gula, está sendo cobiçosa, está irada, está tendo inveja, todos os pecados capitais. E aí a irmã engole seco, fica fria, aí ela continua a conversar. Deixa eu achar aqui. A freira para de comer o chocolate. Fica em silêncio por um momento. Ela fica em silêncio e olha nos olhos do House e diz verdades que nunca ninguém teve coragem de dizer para o Dr. House. Ela diz assim, dizem que você tem dom de curar as pessoas, mas que se esconde atrás da sua inteligência, que faz piada o tempo todo, porque tem medo de levar algo a sério. Porque se levar algo a sério, significa que se importa. E se você se importar com uma pessoa, isso vai te deixar frágil. E por isso não gosta de visitar os seus pacientes, para não ter que se importar com eles e ficar frágil. E a freira conclui, você é tão infeliz o quanto aparenta ser. O House assimila o soco que acabou de tomar na alma e não querendo ficar por baixo diz, pela forma, freira, que você está me olhando agora, você agora cometeu o 5º pecado capital, a luxúria. A freira devolve a barra de chocolate ao House e vai embora de alma lavada. O que eu acho interessante nessa cena é que o House, ele consegue perceber que aquela freira ali tem muitas coisas de um pecador normal, né? Orgulho, ira, inveja, gula. E ele meio que sem rodeios, e na lata, ele acusa aquela freira, né? Ou coloca um espelho na cara dela e faz ela enxergar a sua hipocrisia, né? O quanto ela está sendo maldosa com a sua amiga freira e tal. Mas essa freira não se dá por vencida. Ela fica em silêncio, engole a saliva seco e começa a dizer para o House verdades que nunca ninguém teve coragem de dizer. E ela começa dizendo, você tem dom, né? Um dom de curar as pessoas. Mas também você é uma pessoa cheia de fragilidades também. E qual que é a sua fragilidade? É se mostrar inteligente. Tipo assim, você se faz de inteligente, na verdade, para não mostrar a sua fragilidade. E com isso você se esconde. E com isso você faz de conta que as pessoas não têm importância. E como as pessoas não têm importância na tua vida, então você não sofre. Mas na verdade você se esconde para não dar importância para as pessoas. Porque se você dar importância, você vai se tornar frágil. E se você se tornar frágil, você perde assim, né? Esse ar de fazer piada, esse ar irônico com as pessoas a todo momento, né? E aí o House sente o baque, né? O House sente que ela meio que foi ali no tendão de Aquiles dele, né? Foi ali no ponto fraco dele. Mas o House não se dá por vencido. Ele vai e diz, e agora do jeito que você está me olhando, eu estou vendo o seu 5º pecado capital, que é a luxúria. Aí a freira devolve a barra de chocolate para o House e vai embora. Mas o House fica pensando, né? Porque realmente ela mexeu nas partes frágeis do House, né? Deixa eu pegar aqui o finalzinho que ela fala, né? Aqui, ó. E aqui, ó, que ela diz assim, ó, que ele não quer se importar com as pessoas, né?
E ela termina: você é tão infeliz o quanto aparenta ser. Ou seja, todo mundo sabe que você é bom, que você tem um dom de curar as pessoas, você faz de conta que não está nem aí, que você não quer mostrar que é frágil, se esconde atrás da sua inteligência, mas está na tua cara o quanto infeliz você é. E ela devolve a barra de chocolate, né? Cedeu a tentação da gula, do prazer, né? Porque elas são de um convento que não tem televisão, não tem nada, você não tem acesso a essas coisas, bastante isolado. Então ela vai embora e deixando essa verdade para o House, né? Enquanto isso, eles estão tentando curar a freira, né? Mas não conseguem. Ela tem, acho que 2 ou 3 paradas cardíacas. Tem um momento que ela começa a chorar. E ela fica falando, porque Deus me abandonou, porque Deus me abandonou. Ela vai só piorando. E aí o Dr. Chase, ele sempre está tratando a freira mal, né? Sempre sendo grosseiro, sempre sendo indelicado, indiferente. Mas naquela hora que ele vê a freira chorando, o Dr. Chase meio que fica doce e gentil com ela e diz: posso te contar uma coisa? Aí a freira, chorando, fala, né? Pode. Ele fala: eu já fiquei internado também, acho que num convento, tal, num seminário. Não, num seminário, né? Mas eu desisti. Eu desisti de Deus, eu desisti da religião. Mas eu quero te ensinar uma coisa que eu aprendi. Aí ele fala um versículo lá do apóstolo Pedro sobre fé, para não desistir, para não desanimar, porque tudo na vida é um teste. Aí ela lembra o versículo e antes dele terminar, ela vai e complementa o versículo, né? E aquilo renova realmente a fé dela. Aí corta a cena, tá o Dr. Chase junto com o Dr. House dizendo: Dr. House, a freira quer ir embora. O Dr. House fala: mas por que, Dr. Chase? A culpa é minha. Eu renovei a fé dela. Agora está com a fé renovada. Como a gente não está conseguindo achar a cura, ela já tem várias paradas cardíacas, ela quer morrer no convento. Aí o House vai lá para dialogar com a freira. E aí começa, para mim, o segundo diálogo muito interessante, que eu quero ler com vocês aqui, ó. Ela teve uma outra parada cardíaca, né? Aí o Chase foi lá e ressuscitou ela, junto com a doutora Cameron e o Dr. Foreman, e ela fica desanimada depois de um tempo, chorando. O Chase consola ela, falando que é um teste, e se ela passar do teste, ela vai ser abençoada por Deus, mas que ele, o Chase, não passou no teste, acabou abandonando Deus, né? Aí o Dr. House vai lá para conversar, né? Deixa eu ver aqui onde está. O Dr. House vai conversar com a freira para tentar convencê-la a ficar no hospital. Mas ela diz para o House que essa doença é um teste da sua fé e acrescenta: se Deus quer me levar, não importa onde eu esteja, eu aceito a sua vontade. O House, como não consegue deixar a ironia e o sarcasmo de lado, diz: alguém acredita nisso que você acabou de me dizer? E o House ainda diz: você não está aceitando, está fugindo. Como sempre faz, você fugiu do convento para fazer sexo, fugiu do mundo real quando o sexo não deu certo e agora você está doente e quer fugir de novo. A freira responde: por que tem tanta dificuldade, Dr. House, de acreditar em Deus? O House responde de forma séria para a freira: a fé não se baseia em lógica e experiência. A freira argumenta com o House dizendo: eu experimento Deus diariamente. Eu experimento Deus no milagre do nascimento, no milagre do amor. Aí o House, também argumentando, diz: onde está o milagre de dar à luz a um bebê que já nasce viciado? E ver a mãe abandonar o seu bebê porque precisa de mais drogas? Milagres do amor? Saiba que você tem o dobro de chance de ser morta por uma pessoa que a ama, do que por uma pessoa estranha. A freira olha para os olhos do House e diz: então você quer que eu desista da minha fé? O House diz com muita ênfase: claro que não. Pode ter a fé que quiser, nos espíritos, no além, no céu e no inferno. Mas quando se trata desse mundo, não seja uma idiota. Você pode me dizer que a sua fé te ajuda a viver,
Mas na hora de atravessar a rua, você olha para os dois lados. Então, simplesmente, decida agora a viver. E o House, com um tom sério, conclui: e é melhor você apostar em mim do que em Deus. A freira não se convence dos argumentos racionais contra Deus do House e diz: quando eu tinha 15 anos, usava todos os métodos contraceptivos conhecidos. Mas mesmo assim, eu engravidei. Eu culpei a Deus, eu odiei a Deus por arruinar a minha vida, mas depois percebi que não se pode ter raiva de Deus sem primeiro acreditar nele. Não é possível, nem mesmo para o Senhor, Dr. House. Eu acho esse diálogo maravilhoso, porque o House vai lá tentar confrontá-la, né? E o House é muito duro com ela, muito direto. Ela diz que, vocês não acham a minha doença, eu estou tendo vários problemas. Se eu tiver que morrer, se eu tiver que melhorar, eu vou para o convento e Deus sabe o que faz da minha vida, porque isso aqui é um teste e eu não quero ser reprovada por Deus e eu quero voltar para o convento e continuar buscando a Deus no convento. Aí o House fala: você está fugindo, como você fugiu, porque ela fugiu do convento para viver, aí, né, acabou ficando grávida, fazendo sexo. Aí o House fala: aí você, quando o sexo não deu certo, você ficou frustrada com homens, você volta para o convento, ou seja, está fugindo de novo do sexo, e agora que você não descobriu a cura ainda, a gente não achou a cura, você está fugindo de novo. Aí ela fala: você quer que eu faça o quê? Abandone a fé? O House: claro que não, acredita no além, acredita em Deus, acredita no céu, no inferno, acredita no que você quiser. Eu até acho que a fé ajuda a você viver a sua vida, mas para atravessar a rua, você vai olhar para os lados. Ou seja, para você ser curada de uma doença, você precisa estar no hospital, você precisa de um médico. É isso que o House está querendo dizer. Só que ela não se conforma, ela não acredita nos argumentos racionais do House, argumentos lógicos que passam pela razão. E ela diz: quando eu tinha 15 anos, eu usei todos os métodos anticoncepcionais. Só que eu fui e engravidei. Culpei Deus, briguei com Deus, xinguei Deus. Só que ela fala o seguinte, uma coisa maravilhosa que deixa o House sem argumentos. E o House vai embora. Ela diz: quando eu comecei a brigar com Deus, culpar a Deus, xingar a Deus, ficar brava com Deus, eu descobri que você só briga com alguém que existe. Você só briga com uma pessoa que existe. Então, se eu estou brigando com Deus, porque Deus é real no meu coração. E ali ela entendeu que Deus era na vida dela e ela voltou a buscar a Deus e voltou para o convento. Aí o House desiste e vai embora. Quando ele está saindo da sala, ele conta o Dr. Wilson. E o Dr. Wilson fala: e aí, conseguiu convencer a freira a fazer o tratamento, a continuar no hospital? Aí o House fala: ela tem Deus dentro dela. É mais fácil lidar com um tumor do que com Deus dentro do coração de uma pessoa. Aí o Dr. Wilson fala brincando: ela deve ter alergia a Deus. Aí isso faz um tum na mente do House. Aí o House chama o Dr. Wilson, né? Dr. Wilson não, o Dr. Chase, a Dra. Cameron e o Dr. Foreman. Faz uma tomografia computadorizada completa no corpo dela. Eles não entendem, falam: pra quê? Faz. Tem alguma coisa trazendo alergia no corpo dela. Faz. Aí eles estão fazendo a tomografia do corpo inteiro, achando meio estranho. Tipo, o House deu uma viajada. Aí eles acham meio que no meio dos tecidos do corpo dela um DIU de cobre que ela tinha colocado muito tempo atrás, quando ela era uma jovem de 15 anos. E aí eles tomam um susto e aí eles descobrem que do DIU de cobre, que ela tinha alergia a cobre, tinha vindo as alergias dela e todas as doenças. Aí ela faz uma cirurgia, tira o DIU e ela é completamente curada. Aí o Dr. Chase está lá falando com ela e diz, né, você fez a cirurgia, agora você está bem, e você vai poder voltar para o convento, voltar para casa. Está feliz? Ela: eu estou feliz. Deus usou o Dr. House para alcançar o meu milagre, né? Aí o Dr. Chase fala: eu não acho que o Dr. House vai crer assim, né? Que foi um milagre de Deus, né? Vai acreditar que foi um milagre dele. E é um período de Natal, aí o House fica no hospital com o Dr. Wilson, a doutora Candy está lá fazendo uma festa, dando um presente para as crianças, o Dr. Foreman se veste de Papai Noel,
E aí a freira, junto com as outras duas freiras, vai para uma missa de Natal que está tendo lá na capela, né? Aí lá no cantinho, bem no fundo, você vê o Dr. Chase. Aí ele dá uma olhada, não fica nem 3 minutos. Você vê que ele, no olhar dele, você vê ele dizendo, no olhar dele, você vê ele dizendo, né? Para mim, a fé não me adianta mais nada. Para mim, eu não consigo mais andar com Deus. Eu ando agora com a ciência, né? Por isso que eu chamei esse capítulo de fé e ciência, né? Porque a gente muitas vezes fica nessa disputa, achando que uma é contraditória do outro. Mas não, às vezes fé e ciência é um casamento que nem sempre acaba em divórcio, né? O Dr. House ficou mexido ao perceber que as duas freiras foram as únicas pessoas que fizeram o House, na série toda, ficar em silêncio, fazer ele refletir e meditar. Porque, na verdade, o House também briga com Deus. O House foge de Deus. O House não encara Deus. E quando você é uma pessoa simples na fé, você consegue entender que fé e ciência é um casamento que não precisa acabar em divórcio. Alguns, como o Dr. Chase, acaba se divorciando de Deus e casando com a ciência. Esse foi o episódio de hoje. Te vejo no próximo episódio, a psicologia da série Dr. House.